Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a curva característica de uma bomba centrífuga e a influência da viscosidade sobre esta curva. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você já é inscrito, tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a vídeos e a materiais exclusivos. Então clique em Seja Membro e verifique a melhor modalidade que mais lhe agrada. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje, que é a curva característica da bomba centrífuga e a viscosidade. Bom, antes de mais nada, a gente tem que falar o que é a curva característica, né? E a curva característica mais importante da bomba centrífuga é aquela que reúne as duas propriedades, vazão e altura manométrica. A altura manométrica é o equivalente à pressão diferencial da bomba, que eu tenho na bomba, dada em metro de coluna de líquido, né, falando no sistema internacional. Então, eu tenho lá uma altura manométrica de 100 metros, de 50 metros, de 200 metros. Isso é equivalente à carga de pressão, né, a terminologia mais adequada, mas a gente pode converter isso para pressão, né? Então, 10 metros, 100 metros de coluna de água, digamos que seja uma bomba bombeando água, eu vou ter aproximadamente o equivalente a 10 bar de pressão diferencial. Diferencial significa que é a diferença entre a entrada e a saída, é o quanto de pressão que a minha bomba ganhou. E a vazão é a quantidade, né, de água, vamos dizer assim, nesse exemplo de água, que passa na minha bomba por unidade de tempo, né, o volume, né, então tantos litros por segundo, tantos metros cúbicos por hora, enfim, né, nós vamos ter várias unidades aí que são utilizadas nessa seção. Bom, então vamos entender aqui, né, então a gente tem a vazão representada aqui no eixo horizontal e essa altura manométrica, que é a pressão diferencial, né, é representada aqui no eixo vertical. Neste exemplo aqui nós estamos usando, né, uma bomba da KSB, Mega Norm, 80, 50, 250 para 3.500 RPM. Né? Por que eu estou usando curva da KSB? Porque é mais fácil de achar. Né? Você procura ele, né? Você acha um monte de curva da KSB, então tá mais fácil, a gente usa. Né? Não tem nenhum mexendo neste vídeo aqui. Bom, o que nós temos aqui em termos de comportamento? Quando a gente aumenta a vazão, a altura manométrica cai, que são essas curvas, né? Essa curva preta aqui. Então, à medida que eu aumento a vazão, cai a altura manométrica, né? E à medida que eu diminuo a vazão, aumenta essa altura manométrica. Faz lembrar uma curva do segundo, uma parábola do segundo grau. Não é bem uma parábola, mas faz lembrar, né? Bem, né? Faz bem o aspecto. O que nós temos nessa curva? Normalmente é isso que os fabricantes fazem, né? Você tem quatro valores aqui, né? De 220 a 260, né? Tem um φ aqui. O que é isso aqui? É o diâmetro do rotor. Significa para esse modelo de bomba, né, a carcaça dessa bomba, eu posso trabalhar com esses quatro rotores. E se eu quisesse trabalhar com um intermediário entre 246 e 260, 260 pode? Pode, mas não tem para você comprar. Você teria que usinar se você quiser. Né? É muito comum esse tipo de operação. Bom, o que a gente pode extrair aqui? Né? Para uma dada rotação, para um dado equipamento, se eu vou pegar aqui uma vazão de 60 metros cúbicos por hora, se eu utilizar um rotor menor, 220, quando eu chego, estão subindo aqui verticalmente, quando eu chego na curva, venho para a esquerda aqui, eu vou achar aqui uma altura manométrica por volta dos 90 metros indicada aqui. Né? Então está bem na metade entre 80 e 100, né? 90 metros. Se eu colocar na mesma bomba um rotor de 232 e fizer a mesma coisa, eu vou ter alguma coisa aqui em torno de 110, 108, sei lá, metros, né? Um pouquinho mais do que 100. Se eu fizer para o rotor de 246, da mesma forma, eu vou ter quase aqui, bem próximo de 120 metros. E por fim, para o 260, eu vou querer, eu posso, né, obter aqui por volta de 130, 135 metros de altura manométrica.
Aí vem uma pergunta que não quer calar. Se eu posso trabalhar nessa bomba com um rotor maior, obtendo uma pressão maior, por que então eu, né, vou optar por trabalhar com um rotor menor? Isso tem a ver com o desempenho de um modo geral. Note que eu tenho valorezinhos aqui, 50, 60, 65 e por aí vai, aonde nós temos, né, o rendimento da bomba. Né? O rendimento é o quanto que ela aproveita de energia. Então, se você o que que acontece, né, se você pegar nessa situação que você precisa, por exemplo, de 90 metros e você pega essa bomba, que vai te dar 130, mais de 130 metros, você vai deslocar muito o ponto de operação dessa bomba e o rendimento cai bastante, né. Então, com isso, você acaba, não valendo a pena. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, se você precisa de 90 metros de coluna de líquido aqui, de altura manométrica, e você opta por 130, você vai gastar mais energia para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque você vai ter que, você está pressurizando para chegar a 130, você vai gastar mais energia do que chegar a 90, né? Então isso vai impactar também no motor elétrico, né? Então vai aumentar o investimento e vai aumentar o consumo de energia elétrica de forma desnecessária. Isso para falar de maneira imediata. Fora isso, né, se você cai num ponto muito afastado que a gente chama do BEP, você vai ter outros problemas operacionais, que eu já falei disso em outros vídeos aqui no canal, que você pode procurar ali, eu não vou entrar em maiores detalhes. Bom, então essa aqui seria, né, a cara da uma curva característica da bomba. O que, que a gente pode, perceba aqui, né, 350 RPM, vou colocar aqui uma outra curva para vocês visualizarem, e é do mesmo equipamento, 80, 50, 250, só que para 1750. O que, que você tem de mudança de imediato neste caso? Vamos olhar a escala. Né? Então, aqui a escala para 3.500 RPM, em termos de altura manométrica, eu chego até 140, ao passo que nessa outra bomba eu chego no máximo a 37 na escala. Então, ao diminuir a rotação pela metade, a altura manométrica caiu em 3 vezes, caiu para um terço, né? Caiu para em torno de 35%, alguma coisa nesta ordem, né? Então, se pegar 140 aqui para 35, né? Então, a gente vai estar aí por volta dos 30%, na verdade, está mais para 30%. Então, só de reduzir, você olha, veja, a gente reduziu pela metade a rotação, a altura manométrica caiu para 30% do que eu tinha antes. Vamos olhar para a vazão. Para a vazão, o que acontece aqui, a gente tinha na escala 120 e a gente chega na escala no máximo a 70. Na verdade, é um pouco mais de 120, né? Seria algo em torno de 130, cai para 70. Então, eu reduzi a rotação pela metade e a minha escala caiu pela metade também. Então, a vazão é diretamente proporcional à rotação, mas a altura manométrica não. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar. Vai mudar também rendimento, se você comparar essa curva de baixo com a outra curva ali, vai ter rendimentos diferentes aqui no equipamento, então vai mudar, ou seja, o que eu quero dizer, é por isso que eu estou mostrando essa curva, se você mudar a rotação do seu equipamento, é como se fosse outra bomba totalmente diferente. Então veja que através do gráfico a gente pode afirmar isso aqui. E qual que é a outra característica importantíssima que a gente pode extrair dessa análise? E não tem como, ia ser nunca, e nunca, e nunca mesmo, né? Não é nunca mais ou menos, não, é nunca, sempre, é sempre nunca. É sempre nunca, não vai ser diferente disso que eu vou falar agora, que você não consegue alterar somente um parâmetro da bomba. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue mudar a vazão se você não mudar a pressão. Então, toda vez que você, numa bomba centrífuga, isso vale para bomba centrífuga, bomba de deslocamento positivo é outra conversa, mas bomba centrífuga, se você alterar a pressão, você vai alterar a vazão. Se você alterar a vazão, você vai alterar a pressão. Ponto. Isso é sempre assim e nunca vai mudar, independentemente do que você fizer para isso. Então, se você alterar o rotor da bomba, você vai alterar vazão e pressão. Se você aumentar ou diminuir a rotação, você vai alterar vazão e pressão. E por aí vai. Né? Então, poderia fazer outras coisas também, mas essas são as duas principais coisas que a gente pode fazer. Mudar a rotação e mudar o diâmetro do rotor. Né? Então, esse é o ponto principal
que nós queríamos dizer sobre isso. Bom, e o que a gente tem? Então a gente já falou, né, sobre a curva característica, vamos então falar agora sobre a viscosidade. O que é viscosidade? Né? Existe lá, né, da teoria da mecânica dos fluidos, a lei de Newton da viscosidade, a gente não vai entrar em detalhe disso, tem aula no canal também, a gente fala bastante disso aqui, tem aula teórica e de tudo quanto é jeito, mas o principal, né, o resultado principal, o mais importante para nós aqui neste momento que é o que está sendo mostrado aqui. Você tem, à medida que você vai avançando para a direita, você vai tendo óleos mais viscosos. Esse aqui é um vídeo que eu peguei na internet. E aqui eu tenho, né, o 0W30, 5W30 e assim por diante, aonde nós temos variações, né, da forma como ele escoa. Note o seguinte, né, que o primeiro aqui, acho que é o 0W30, se não me engano, ele já praticamente acabou do pote, e o último aqui, que é o 20W50, ele nem se deu o trabalho de sair do pote, né? E os intermediários, né, acontece similarmente, né? Note que aqui o pote também, quando, né, ele já escoou, ele já está mais uniforme, aqui ele vai, à medida que vai aumentando a viscosidade, ele vai criando um formato diferente aqui. Então, o que a gente pode dizer, né, ou concluir desta demonstração aqui do pessoal que fez esse vídeo aqui? O que a gente pode concluir é que quanto maior a viscosidade do fluido, mais difícil é de escoar. É o que a gente acabou de mostrar aqui. Então, quanto maior a viscosidade, mais difícil dele entrar em movimento. Se é mais difícil, significa que eu vou gastar mais energia. Então, se eu for fazer, né, digamos que eu vou fazer aqui uma ginástica. Pega essa canetinha e vou ficar fazendo ginástica. Eu vou gastar uma certa energia. Agora, se eu pegar aqui o controle um pouquinho mais pesado, aí eu vou gastar outra energia. Se eu pegar um halter de 1 quilo, e assim por diante. Ou seja, quanto mais difícil de eu fazer o movimento, mais energia eu gasto. Então, este é um ponto fundamental. E quanto maior a viscosidade do fluido, por si só você vai gastar mais energia. Você vai precisar de mais energia. Aí você pode pensar assim, a gente já falou disso no canal. Quando você faz um cálculo, você calcula em função da viscosidade. Sim, é verdade. A viscosidade ela entra no cálculo do número de Reynolds. E o número de Reynolds influencia no fator F de perda de carga distribuída e, consequentemente, na perda de carga como um todo. Perda de carga é perda de energia, ou seja, rouba energia do meu sistema. Então, quando você chega no seu cálculo que o HB vale 100 metros, né, que você precisa de uma bomba de 100 metros para uma vazão X qualquer, você já considerou a vazão, você já considerou a viscosidade, isso é verdade. Porém, este gráfico aqui que nós estamos mostrando aqui, este gráfico ele é feito pelo fabricante com água. Então, ou seja, se eu faço este gráfico com base numa viscosidade, num fluido, que a viscosidade é mais baixa e, portanto, mais fácil de escoar, quando eu repetir o funcionamento do meu equipamento com uma outra viscosidade, este equipamento não vai produzir os mesmos resultados que eu tenho indicado aqui na figura. E este assunto não é muito falado. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Que se você está trabalhando com fluido mais viscoso que a água, né, quanto mais viscoso for, quanto maior for a diferença entre eles, mais errado vai ficar a sua escolha, né? Aí você pode pensar assim, tá, então como é que eu faço? Bom, para isso, por isso que eu fiz essa aula aqui, esse vídeo, para a gente discutir esse assunto aqui, existe uma maneira de você fazer a compensação, né? Então, o Instituto Americano de Hidráulica, ele, né, montou aqui o padrão de fatores de correção. Então, o que vai acontecer? A viscosidade, ela por si só vai afetar a vazão, ou seja, vai diminuir a vazão, vai diminuir a altura manométrica. Como eu falei, né, a viscosidade ela altera a perda de carga.
E no caso aqui, a perda de carga do equipamento. Então, eu vou ter uma redução de vazão, vou ter uma redução na altura manométrica e vou ter uma redução no rendimento do equipamento. O que significa isso? Que eu vou gastar mais energia para trabalhar com ele. Então, como a gente já falou, né, quanto mais viscoso, mais energia eu vou gastar. Então, este gráfico aqui, existem outros, né, mas eu peguei esse exemplo aqui, ele nos ajuda a encontrar qual é o fator de correção. Então, por exemplo, digamos aqui o exemplo que tem a setinha aqui, eu tenho 100 metros, 100 metros cúbicos por hora, aí eu faço o quê? Eu subo aqui nesse verticalmente até encontrar, aqui tenho, né, o que chama de total head aqui, que seria a altura manométrica, a altura manométrica que eu calculei. Então, nesse exemplo aqui, a gente está alguma coisa em torno de 20 metros. Nesse ponto aqui eu saio horizontal até encontrar essa outra linha inclinada aqui, que é a viscosidade cinemática. E digamos, nesse exemplo aqui, a viscosidade cinemática, o número não está dando para a gente ver direito, mas é alguma coisa em torno de 100 aqui. Aí eu subo até encontrar os fatores de correção. E quais são eles? Essas linhas aqui. Então eu tenho o primeiro fator de correção aqui do rendimento, não dá para você ver direito aqui, mas é um eta aqui, então você vai ter que confiar em mim nesse caso. Aqui, né, um CQ, que seria de correção de vazão, e por fim eu vou ter uma correção da altura manométrica. Veja que eu tenho algumas curvinhas aqui. Então aqui está relacionado com a vazão que eu estou analisando. Então 0,8 até 1,2, ou 0,5, não dá para ver aqui. Mas, ou seja, se eu pegar um para uma das curvas aqui, vai ser a curva de correção, do fator de correção da viscosidade. Então, esse gráfico, ele é universal e funciona para tudo? Provavelmente não, né? Mas já é alguma coisa. Então, se você não sabe, né, como determinar sua bomba, a maneira mais adequada seria pegar o produto que você vai operar com ela e fazer teste com esse produto. Porém, isso às vezes não é tão simples assim, né? Significa, né, vai que é um produto perigoso, enfim, né? Tem outras complicações que você tem que levar em conta. Então, usando, né, esse diagrama que a gente está indicando aqui, você já fica mais próximo da realidade. É exatamente não. Eu costumo dizer que engenharia é tudo menos, né? O pessoal fala que é ciências exatas, engenharia é tudo menos exato, né? Eu chamo de ciências aproximadas, que todas as contas nossas são aproximadas, né? São, né, quando você faz uma hipótese simplificadora, você está reduzindo a precisão dos seus cálculos. Porque se eu for considerar tudo o que acontece, eu vou ter, né, uma conta muito complexa de se resolver matematicamente, né? Então, a gente acaba adotando isso. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Digamos que se você compra uma bomba centrífuga, você vai pegar lá o diagrama do fabricante e aí você vai comparar com o resultado, né, que eu falei agora há pouco, lá para uma certa altura manométrica, uma certa vazão, e aí você vai questionar o fabricante que não está batendo. E aí não vai bater mesmo, né, se a viscosidade for diferente da água, né? Então, antes, né, de questionar o fabricante sobre a eficácia da sua bomba, você tem que comparar essa questão da viscosidade, né? E um outro ponto também, que é muito que eu me lembrei agora, que é bastante comum, na hora de comprar uma bomba centrífuga, o pessoal, eles não informam a realidade dos fatos. Eles chutam, vamos dizer assim, ou eles não fazem o cálculo direito. E aí ele fala que a altura manométrica é 10 metros, e na verdade tinha que ser 15. Né? Ou fala que é 10 e tinha que ser 7. Aí fica, né, você muda o ponto de operação da bomba por conta disso. Né? Então esse assunto é bastante sério, né? E a gente aborda ele em detalhes, né, no nosso treinamento especificação de bombas centrífugas, né? O pessoal fala que o meu treinamento é caro, mas aqui tem mais de 15 anos de experiência para poder chegar nesse treinamento. Então, tudo aquilo que você precisa saber
para fazer a especificação de uma bomba centrífuga. Aqui eu falo bomba centrífuga porque a bomba de deslocamento positivo tem alguns detalhes adicionais, mas tudo que você faz numa bomba centrífuga você faz para qualquer tipo de bomba. Então, é que essa parte, né, para a bomba de deslocamento positivo ainda não está pronto, então não estou prometendo essa parte ainda, né? Mas vai ter logo logo. Então, se você precisa, né, dimensionar bombas, existe uma diferença entre dimensionar e especificar, por isso que o curso chama especificação. E qual é essa diferença? Dimensionamento de bomba é você chegar no tamanho adequado da bomba que vai atender o que você quer. Chegar no tamanho adequado é escolher uma altura manométrica e uma vazão para o equipamento. Só que, como a gente acabou de falar, existe, né, o fator de correção da viscosidade. Existe o NPSH disponível, requerido, que você tem que comparar. Existe também casos, né, que o ponto de operação fica muito afastado do BEP, aí você tem problema. Então, toda essa análise entra dentro da especificação. Então, quando a gente fala especificação de bomba centrífuga, é algo maior, mais completo, que inclui também a parte de dimensionamento. Então, se você precisa aprender isso aí e quer ter acesso, inclusive, ao software de cálculo, né, que aí você vai fazer a conta rapidão, eu te convido a participar do nosso treinamento Especificação de Bombas Centrífugas. Se você tem um time, né, de empresas, se você é uma empresa que trabalha com bombas, e quer treinar a sua equipe, também te convido a participar do nosso treinamento. A gente pode fazer, inclusive, um treinamento corporativo aí, se vocês assim o desejarem. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.